Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração possam ser agradáveis perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Podem sentar. A minha e a sua vida, a nossa vida, é pontilhada de decisões. Umas decisões certas, outras erradas, umas tempestivas, outras precipitadas, outras atrasadas. Umas decisões nos fazem crescer, outras acabam nos prejudicando. Umas decisões mais importantes, outras menos importantes. Mas o fato é que a nossa vida é marcada por decisões. Decisões que são frutos da nossa liberdade de escolher. Porque se há uma coisa que você não pode reclamar de Deus, é que Ele não lhe dá liberdade. Ele lhe dá liberdade para escolher, nós somos livres para tomar as nossas decisões. O que a gente muitas vezes esquece é que essas decisões sempre geram consequências. E que, inevitavelmente, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se plantamos o bem, vamos achar o bem. Se plantamos o mal, vamos achar o mal. Eu estou cansado de ouvir nesses cursilhos, cursilistas que vêm no momento de atendimento pastoral e dizem assim: pastor, eu cheguei onde eu cheguei, no fundo do poço, por conta das decisões erradas que eu tomei na vida. Seja na área profissional, seja na área pessoal, afetiva, familiar. A gente colhe necessariamente aquilo que a gente planta. E não esqueçam que plantamos e colhemos aquilo que plantamos, mas há duas leis que são consequências dessa, porque a gente, em geral, colhe mais do que planta. A Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Experimente, por exemplo, plantar o bem no seu caminho e você vai ver que ele vai vir multiplicado para você. E também, além de nós, em geral, colhermos mais do que plantamos, tem sempre alguém por perto da gente na hora da colheita. A gente, em geral, não colhe sozinho. Se você, por exemplo, recebe bênção de Deus, alguém vai também usufruir dessa bênção. Geralmente é assim. Por outro lado, quantas vezes no atendimento pastoral alguém chega dizendo: tomei a decisão de me separar, de romper o meu relacionamento conjugal, e a decisão foi minha e dele. Só que o sofrimento não fica limitado aos dois que tomaram essa decisão. Mais gente sofre junto. Os filhos, os pais de um, os pais de outro, os amigos. Porque assim, essa é uma lei que a gente não tem como tangenciar. Planta, colhe mais do que planta, e sempre tem alguém junto na colheita. É assim que funciona. E é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com as nossas decisões, lembrando que elas sempre terão consequências na nossa vida. Alguém até já disse que para a gente tomar uma decisão é preciso a gente observar alguns passos. Conversar com pessoas sensatas, medir os pós e os contras. Por exemplo, e principalmente, orar. E depois de tomar a decisão com convicção de que é a melhor, de que é a certa, de que é da vontade de Deus, aí a gente não deve mais olhar para trás,
porque todas as experiências de olhar para trás na Bíblia são um desastre. As decisões que tomamos na vida serão como bússolas que vão guiar a nossa existência. Elas poderão decidir aquilo que somos e aquilo que seremos também. E eu estou falando em decisão porque, se eu tivesse de dar um título a esse sermão, eu chamaria de Decisões que Mudam a Vida. Porque o texto que nós lemos nos coloca diante de uma decisão. Aliás, a decisão mais importante que o ser humano pode tomar. Josué, depois de ter entrado na terra prometida, vendo o perigo da idolatria, enxergando a possibilidade de que pela atitude infiel do povo de Israel, ao invés de bênção, houvesse juízo de Deus, ele conclama o povo a tomar uma decisão. Esse povo que havia feito uma aliança com Deus, que tinha se comprometido em servi-lo, em adorá-lo, mas depois de uma geração começou a claudicar, começou a olhar para trás, começou a criar condições adversas ao louvor do Deus único. Era um período de crise na história de Israel. E diante desse contexto, Josué diz ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses de vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí ele arremata, tomando a sua própria decisão, que incluía a sua família, e que deve ser a minha e a sua também. Porém, eu não sei o que é que vocês vão escolher, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era tempo de crise em Israel. Nós vivemos um tempo de crise também. Talvez tudo que a sociedade impulsione a gente a fazer seja exatamente o contrário dessa decisão. Vivemos uma crise moral, uma crise ética, uma crise familiar, uma crise de valores. E diante da crise, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que assumir alguns compromissos, porque tempo de crise é tempo de crescimento também. Tempo de crise é tempo da gente firmar compromissos com Deus. E é isso que eu conclamo você a fazer essa manhã. Que você tenha coragem, a mesma coragem de Josué, de dizer: não importa como o mundo está, não importa os valores que pregue, não importa o que a televisão quer passar para as nossas famílias, não importa o contexto familiar que nós vivemos, não importa a degradação moral e ética que a sociedade experimente, porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué fez isso.
tomou duas decisões importantíssimas: que ele serviria ao Senhor, mas que a sua casa também serviria ao Senhor. Eu quero propor a você essa manhã, diante desse texto, dessa reflexão, desse momento de crise, o desafio de também assumir alguns compromissos inadiáveis. Compromissos que nós temos que assumir com o nosso Deus, de que nós e nossa casa, nosso lar, nossa família, serviremos ao Senhor. Eu acho que o primeiro compromisso que a gente tem que assumir é que, se depender de você, se depender de mim, você servirá ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. E sabe por que eu estou dizendo eu em primeiro lugar? Porque foi assim que Josué começou a assumir esse compromisso. Eu servirei ao Senhor. É a certeza de que as coisas têm que começar a mudar a partir de você, da sua atitude, do seu compromisso. Aliás, nunca esqueça que a única pessoa que você pode mudar nesse mundo é você mesmo. O resto vem como acréscimo. Mas você tem que começar por você. E isso só vai acontecer, esse compromisso só poderá ser firmado um dia que você passar por uma experiência pessoal com Cristo, com uma vida nova, com novos propósitos, com projetos novos, com novos comprometimentos. Isso passa por um encontro verdadeiro com Cristo. Isso é uma experiência transcendental. Isso passa por uma vida vivida na força do Espírito Santo, sobretudo. Isso passa por você essa manhã assumir um compromisso de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E na prática significa o quê? Você vai assumir, por exemplo, o compromisso de passar menos tempo na televisão, nas redes sociais, e gastar mais tempo com a Bíblia, com a sua família, mais tempo em oração. Quanta gente vive por aí sem priorizar Deus? E você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Ninguém venha me dizer assim: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para gastar num devocional familiar. Porque tempo é questão de prioridade. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Tenho uma agenda muito cheia. E Deus às vezes fala com a gente das maneiras mais inusitadas possíveis. Um dia desses eu me lembro que eu saí muito cedo de casa. Eu geralmente gosto de fazer o meu devocional pela manhã, é mais calmo, mais tranquilo. Os cachorros estão mais quietos, os meninos estão dormindo. E a gente aproveita para ler a palavra de Deus. E eu me lembro que talvez num dia que a minha agenda estivesse mais cheia, eu saí de casa e disse: não, hoje não dá mais tempo não. Vou trabalhar. E aí eu saí sem guardar aquele momento devocional tão importante. Trabalhei naquele dia, feito um louco, fui para um consultório, fui para o outro. Era um trânsito. E no final da tarde, numa dessas jesuicidências da vida, para um carro na minha frente, e trazia no adesivo, no vidro traseiro, a seguinte expressão: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo.
Digo, foi para mim, né? Esse carro tinha que parar na minha frente, no sinal, às 5 horas da tarde. No dia que eu resolvi sair de casa, sem fazer o meu devocional. É assim. Você tem que dizer, se quer assumir um compromisso de servir ao Senhor, essa manhã, eu vou buscar em primeiro lugar, se depender de mim, o reino de Deus, a sua justiça, os seus valores para a minha vida. Essa é a hora de fazer uma faxina na nossa vida. Da gente jogar fora esses valores que o mundo quer impor. E começar a construir na gente o caráter de Cristo. Primeiro compromisso. Se depender de mim, eu servirei ao Senhor. Em segundo lugar, segundo compromisso que nós precisamos assumir, Josué não se limitou a dizer, eu servirei ao Senhor. Mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você tem que sair daqui essa manhã com um compromisso de que, se depender de você, você fará tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua família sirva ao Senhor. Josué comprometeu sua família, Josué se preocupou com a sua casa, se preocupou com os seus descendentes, com os seus ascendentes. Sabe por quê? Porque família é projeto de Deus, família não é invenção dos homens, e mais do que nunca ela tem sido atacada nesse mundo, destruída. Quantos desencontros humanos, quanto sofrimento, quantos lares dilacerados. Nunca a família foi tão vítima do inimigo como nesses dias. E aí eu convoco você a uma reflexão. Como é que está a sua família? Será que a sua casa é lugar de bênção ou de confusão? Será que a sua casa tem sido um lugar de harmonia ou de conflitos? Será que a sua família tem tido diálogo ou é um lugar de solidões acompanhadas, onde cada um vive no seu próprio mundo? Reflita sobre isso. Parece que as pessoas perderam a capacidade de dialogar, e em família isso muito mais evidente ainda. Às vezes a gente consegue passar 2, 3, 4 horas no computador, 2, 3, 4 horas no WhatsApp, e não tem a capacidade de gastar 2 minutos olhando nos olhos daqueles que estão mais próximos de nós. Substituímos o olhar pelo celular. E agora até em casa a gente fala pelo WhatsApp. Está um na sala, o outro no quarto. Você vai sair? Vou. Vamos. Estou me aprontando. Um na sala, o outro no quarto. Eu agora estou fazendo o seguinte com meus filhos no restaurante, porque eu fui vítima disso também. Chegávamos numa mesa, sentávamos os 4 e estavam lá cada um no celular. Eu digo, agora, a partir de hoje... Aliás, foi minha filha que começou essa história. Todo mundo bota o celular um em cima do outro. Você pode passar numa mesa que eu tiver, você vai ver uma pilha de celular lá. Ninguém pega no celular mais na mesa. Era da comunicação. Nunca houve tanta solidão.
Impressionante isso. E não adianta a gente estar arrumando o culpado, tentando transferir a culpa das nossas responsabilidades familiares, porque você tem que tomar o compromisso de que sua família vai servir ao Senhor, se depender do seu esforço, daquilo que tiver ao seu alcance. No que depender de mim, farei tudo que tiver ao meu alcance para que a minha família sirva ao Senhor, para que a minha família seja mais feliz. Se depender de mim, eu vou dar mais atenção à minha família. Se depender de mim, eu vou ser mais amigo dos meus pais, eu vou honrá-los. Se depender de mim, eu não vou ser um filho rebelde que entristeça o coração da minha mãe, que amargure o coração do meu pai. Se depender de mim, eu vou conversar mais com meus filhos. Se depender de mim, eu vou dar mais atenção ao meu cônjuge, eu vou tratá-lo com mais carinho, com mais ternura, com mais afeto. Como é que você tem tratado o seu cônjuge? Como Cristo tratou a sua igreja? Diga assim: Senhor, me ajude a tratar meu cônjuge com doçura, com fidelidade, com zelo. Se depender de mim, eu quero dar ao meu marido, à minha mulher, o que ele merece. O meu amor. Se depender de mim, diga: eu vou orar mais pela minha família. Se depender de mim, eu vou fazer um devocional diário na minha casa. Se depender de mim, eu vou restaurar o altar do Senhor no meu lar. Se depender de mim, eu vou ser mais paciente. Se depender de mim, eu vou ser mais benigno, mais amoroso, mais compreensivo, mais terno. Se depender de mim, eu vou ser menos ranzinza, mais duro, menos duro no trato, menos amargo. Se depender de mim, eu não vou falar palavras agressivas, eu nem vou ficar num silêncio gelado. Se depender de mim, eu vou parar de brigar, eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor. Se depender de mim, eu vou fazer do meu lar o melhor lugar do mundo para se estar. Se depender de mim, eu vou ser menos pessimista. Eu vou deixar de ver a vida com os óculos escuros, de ver crise em tudo. Porque se o otimista erra, o pessimista já começa errando. Seja otimista, porque isso vai ajudar a melhorar o ambiente da sua casa, do seu lar. Se depender de mim, diga: eu vou perdoar mais, eu vou ser um pacificador, eu vou ser um conciliador. Se depender de mim, eu vou ser menos hipersensível, vou deixar de supervalorizar aqueles fatos pequenos. Se depender de mim, eu vou interceder mais pela minha família. E, sobretudo, se depender de mim, eu vou entregar a minha casa nas mãos daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, não tem sentido a nossa caminhada
E em terceiro e último lugar, como consequência dessa decisão e desse compromisso de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós devemos dizer: farei tudo o que puder para que a minha casa seja um lugar de amor. Porque numa casa onde eu e minha família servimos a Deus, a única lei que deve imperar é a lei do amor. É uma casa que deve estar firmada sobre a rocha, onde não tem vendaval para destruir. É uma casa onde deve haver paz, diálogo, companheirismo, afeto, compreensão. Numa casa que serve ao Senhor, devem ser enxergados gestos nobres, palavras doces e atitudes edificantes. E não é só para quando tiver visita não, viu? Porque o maior desafio da vida cristã é ser cristão em casa. Porque ali a gente aparece como é, sem máscara, sem peruca, sem fantasia. O bispo cansa de dizer aqui que uma mulher procurou ele, disse: deixa meu marido trazer geladeira, fogão para a igreja, porque ele é tão bom quando está na igreja e tão ruim quando está em casa, que é melhor que ele se mude para cá. A sua casa, a minha casa, vai refletir aquilo que nós somos. É como se você tivesse 1000 espelhos na sua sala. Quando você entra, para onde você olha, você se vê. A sua casa vai ser o espelho daquilo que você é. Porque tudo começa em você. Se você vive estressado, amargurado, triste, derrotado, queixoso, a sua casa vai ter essa marca. Agora, se nós formos pessoas alegres, otimistas, amorosos, eu tenho certeza que a sua casa vai expressar isso também. Essas são as marcas de uma casa que serve ao Senhor, as marcas de um lar que serve a Deus. Que você possa dizer essa manhã: se depender de mim, a minha casa vai ser mais amorosa a partir de hoje. Se depender de mim, as pessoas que nela habitam vão ser mais felizes. Se depender de mim, o meu lar fará diferença nesse mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não esqueça, nenhum sucesso profissional, nenhuma prosperidade material preenche o coração humano quando vem acompanhado de uma família ferida, de um lar fracassado. É por isso que você precisa priorizar a sua família, a sua casa, para que você e ela sirvam ao Senhor. Não adie a proposta e a decisão mais importante da sua vida. A mesma decisão que Josué tomou. Não adie o compromisso de que você e sua casa servirão ao Senhor. Isso implica em você não postergar os seus conflitos relacionais. Se é um perdão que você tem que pedir, faça isso hoje. Se é uma conversa que você está precisando ter e ainda não teve, tenha hoje.
Se é um carinho que você tem que expressar para alguém, expresse hoje. Há coisas na vida que a gente não pode deixar para depois. Essas são decisões que você tem que tomar já. Porque elas podem mudar a sua vida e mudar a vida da sua família. Olha aqui para mim. Josué decidiu que ele e a sua casa serviria ao Senhor. E essa deve ser a sua decisão aqui essa manhã também. Agora comece por você. Assuma um compromisso com o seu Deus. Compromisso de orar mais. Compromisso de ler mais a palavra. Compromisso de confiar mais no Senhor. Compromisso de depender mais dEle na sua caminhada. Compromisso de buscar em primeiro lugar os valores do reino. Compromisso de servir mais aos seus irmãos. Compromisso de restaurar a vida devocional da sua casa, da sua família. Compromisso de lutar para que a sua família seja mais feliz. Compromisso de dizer que se depender de você, sua família vai andar com Deus. Se depender de você, sua casa vai estar cheia do Espírito Santo. Compromisso de que se depender de você, Deus vai lhe dar o presente de transformar a sua casa numa casa de bênção. Talvez você diga, é muito ousadia minha dizer se depender de mim. Mas você está dizendo se depender de mim é porque você está fazendo a sua parte. E eu garanto que Deus vai fazer o resto. Todo mundo conhece a história daquele menino que estava numa praia devolvendo estrelas para o mar. E ele fazia isso uma a uma diante daquelas milhares de estrelas que estavam ali. E alguém mais corajoso disse: você está perdendo o seu tempo. Devolve uma para o mar, ficam aí milhares aqui na areia. E ele respondeu: para aquela que eu devolvi para o mar, fez toda a diferença. Faça a sua parte. Deus vai lhe recompensar. Eu quero lhe assegurar que se você assumir esses compromissos com Deus, você vai poder dizer com alegria: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. Vamos cantar uma música. Eu peço que você fique em pé. Onde você está? No seu lugar. Faça desse louvor uma oração. E em seguida, eu vou pedir ao reverendo Técio que ore por nós. Minha
casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Feche os seus olhos. Senhor, foi tão lindo o dia em que minha casa recebeu o Senhor. Foi tão marcante o dia em que o Senhor entrou na minha casa, na minha vida, no meu lar, na minha família. Mas os tempos foram passando e aquela alegria primeira parece que se dispersou no tempo. Faz isso hoje, Senhor. Restaura este milagre na minha casa, porque Tu sempre estás presente na minha casa. Mas eu muitas vezes me afastei de Ti. Por isso, Senhor, no que depender de mim, hoje eu recomeço. Hoje eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, seja um lugar de adoradores, seja um lugar onde eu servirei ao Senhor, e a partir do meu servir, todos os que me cercam vão desejar fazer o mesmo. Que o Teu Espírito me ajude a que eu possa dizer e não impor aos outros dentro de casa, eu possa dizer a mim mesmo que no que depender de mim, eu servirei ao Senhor, eu adorarei ao Senhor, eu farei da minha casa um lugar de adoração. Toma conta assim da minha vida, em nome de Jesus. Amém.